Fala galera do canal! Vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para esse sabadão, 27 de agosto de 2022, teremos 10 palpites. Dia de grade cheia, com palpites ali na Premier League, campeonato alemão, campeonato francês, também temos jogos no campeonato holandês, Série A italiana, a nossa Série A do campeonato brasileiro e um jogo lá na La Liga da Espanha. Mas antes da gente começar, galera, já se inscreva aqui no canal, já deixa aquele like, porque eu sei que você curte, eu sei que você gosta aqui dos nossos palpites e ajuda a gente a desenvolver o YouTube, a compartilhar mais ainda os nossos vídeos para outras pessoas. Então vamos, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos aos jogos do dia. Primeiro jogo, Southampton e Manchester United. Jogo que marca provavelmente a estreia de Casemiro e que a gente tem o Southampton em 11º com 4 pontos e o Manchester em 14º com 3 pontos. Duas equipes nesse começo de Premier League ali no meio de tabela e duas equipes que devem vir para o mercado de gols. Até porque o Southampton nos últimos 5 jogos, em todos eles, a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Manchester nos últimos 5 duelos, em 3 dessas partidas também tivemos a possibilidade de ao menos 3 gols em seus confrontos. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos entre si, em 3 oportunidades, também tivemos 3 gols ou mais no placar. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,66. Uma cotação muito boa para um Southampton que já tomou 7 gols e fez 5 em 3 jogos, e um Manchester que já tomou 7 gols e fez 3 também em 3 partidas. São duas equipes que têm boas médias de gols nesse campeonato inglês. O Southampton vem de uma classificação na Copa da Liga Inglesa por 3-0, mas vinha de jogos muito interessantes. Ganhou do Leicester por 2-1, empatou com o Leeds por 2-2 e perdeu do Tottenham por 4-1. Sempre jogos de muitos gols. E o Manchester não fica por trás. Perdeu do Brighton por 2-1, perdeu do Brentford por 4-0 e ganhou do Liverpool de 2-1. Ou seja, as 3 primeiras rodadas das duas equipes sempre tivemos 3 gols no marcador. E para esse confronto eu acredito que não deve ser diferente, até porque o Manchester começa a ter uma cara, ganhou o maior clássico da Inglaterra, então a equipe deve ter uma moral muito grande para esse jogo. E jogando contra o Southampton, que historicamente tem muitos duelos de muitos gols, onde a gente já teve até um 9-0 para o United, eu acredito que a tônica desse jogo não deve ser outra. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,66 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Hertha e Dortmund, jogo válido pela Bundesliga, campeonato alemão, que a gente tem o Dortmund ali em 7º com 6 pontos e o Hertha em 16º com apenas 1 ponto em 3 jogos. Outro jogo claramente com tendência de mercado de gols, até porque o Hertha nos últimos 5 confrontos, em 3 partidas tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Dortmund, uma equipe extremamente over, nos últimos 5 duelos, em 3 oportunidades, também tivemos a prevalência de 3 gols ou mais no placar. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 3 desses jogos, também tivemos 3 gols ou mais no marcador. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,52 e é um jogo que o Dortmund precisa muito vencer, até porque o seu concorrente já tem 3 pontos a mais que o Dortmund. Concorrente, claro, que é o Bayern, que é avassalador nesse campeonato alemão, e o Hertha, que eu já venho falando isso há algumas rodadas, é uma equipe que na temporada passada foi muito mal. Nessa atual temporada já começou muito mal e deve brigar claramente contra a zona do rebaixamento até o final da temporada. Nesse atual momento está na zona do rebaixamento, hoje estaria indo para a relegation, tem 5 gols sofridos e 2 marcados. E pegando o Dortmund, que já tem 6 marcados e 4 sofridos, uma equipe avassaladora que marca e toma muitos gols, eu acredito que a tônica não tem como não ser outra. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,52 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Schalke e Union Berlin,
Outro jogo dessa Bundesliga que a gente tem Union Berlin ali em quarto com 7 pontos e o Schalke em 13º com 2 pontos até o momento. Outro jogo muito bom para o mercado de gols, até porque a gente está falando da Bundes. E lembrando que o Schalke nos últimos 5 jogos, em 4 partidas a equipe teve ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. Quando a partida não acabou 0-0, a gente teve essa perspectiva. Já a Union Berlin nos últimos 5 confrontos também, quando uma partida não acabou 0-0, em todas as outras 4 sempre tivemos ao menos 2 gols ou mais no marcador. E quando essas duas equipes se enfrentaram aqui, a gente também mantém a perspectiva. Um jogo acabou 0-0 e nos outros 4 sempre tivemos ao menos 2 gols ou mais no confronto entre essas duas equipes. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,50, uma cotação muito boa já para uma competição extremamente over. O Union Berlin, que vem pela terceira temporada ali na parte de cima da tabela, já tem 5 gols marcados e 2 sofridos, e o Schalke, que retorna da Bundes 2, tem 5 sofridos e 3 marcados. São duas equipes que já começaram com boas médias. O Schalke vem de 2 empates, um deles por 0-0 e outro com 2-2 com o Mönchengladbach, mas o Union Berlin vem de uma vitória muito interessante e muito importante contra um concorrente direto na busca ali pelo topo da tabela, que é o Leipzig, hoje, já que o Union Berlin hoje briga há várias temporadas nessa parte do campeonato alemão. Então é um jogo que eu espero também com boa tendência de gols, então mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Brentford e Everton, jogo da Premier League, que a gente tem duas boas equipes aqui, diga-se de passagem. De um lado, Brentford em 8º com 4 pontos e um Everton em 17º com apenas 1 ponto em 3 jogos. O Brentford, que fez uma excelente temporada na última, nessa atual já começou muito bem e vem muito ótimo também no mercado de gols. Até porque o Brentford nos últimos 5 jogos, em 4 partidas tivemos ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Everton nos últimos 5 duelos, em 3 partidas também tivemos ao menos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 4 confrontos entre si, em 3 desses jogos também tivemos ao menos 2 gols ou mais no marcador. Por isso, nosso palpite para esse jogo lá na Inglaterra vai ser no mais de 2.0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,58. Outra cotação excelente para um Brentford que vem de somente um 4-0 no Manchester, depois perdeu do Fulham por 3-2, acabou classificando na Copa da Liga Inglesa, que era de se esperar, e pega agora um Everton, que apesar de classificação também na Copa da Liga Inglesa, não começou muito bem essa atual temporada. Perdeu do Chelsea, perdeu do Aston Villa e empatou com o Nottingham Forest na última rodada. O Everton, que brigou até as rodadas finais da última Premier League contra a zona do rebaixamento. Nessa temporada parece que não vai ser diferente. E enfrentando o Brentford, que vem de resultados muito interessantes, fez uma Premier League da última temporada muito regular, já começou bem. Essa também eu acredito que deve ser um jogo muito movimentado, com predominância da equipe da casa, mas o Everton, pela tradição e querer voltar aos domínios ali da parte de cima da tabela, pode incomodar, pode fazer seus gols, e isso pode ser muito interessante pra gente. Então, mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,58 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Liverpool e Bournemouth, outro jogo dessa Premier League que a gente tem o Bournemouth em 15º com 3 pontos e o Liverpool em 16º com 2 pontos. Duas equipes na parte de baixo da tabela que não deve durar muito, até porque a gente tem um Liverpool que, mesmo não começando bem essa atual temporada da Premier League, nos últimos 5 jogos, em 4 partidas a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Bournemouth nos últimos 5 duelos, em 4 oportunidades, também tivemos 3 gols ou mais no marcador. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos entre Liverpool e Bournemouth, todos eles com 3 gols ou mais em cada um dos confrontos entre as duas equipes. Por isso, o nosso palpite para esse jogo lá em Anfield vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,40, uma odd muito baixa para alguns, mas aqui a gente só está falando de um Liverpool, que não começou bem a Premier League, é claro, mas a equipe tem 4 gols marcados e 5 sofridos. Pega um Bournemouth que retorna da Championship da temporada passada e só nessa atual temporada já tomou 7 gols, isso em 3 jogos.
jogos e fez 2, ou seja, uma média de 3 gols em suas partidas. E enfrentando o Liverpool, um dos cotadíssimos para ser o campeão, mas que não vive um bom momento, mesmo assim eu acredito que o Liverpool tem força. Vem de uma derrota num clássico para o United, que também não vinha nada bem, mas o Liverpool é aquela equipe que sempre consegue achar um futebol, que sempre consegue ter uma carta na manga, principalmente com o Klopp no comando. E enfrentando o Bournemouth, que deve brigar contra a zona de rebaixamento dentro de casa, a prevalência de gols deve ser incrível para esse jogo. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,40 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Auxerre e Strasbourg, jogo da Ligue 1, primeira divisão francesa, que a gente tem o Auxerre em 11º com 4 pontos e o Strasbourg ali em 14º com 2 pontos até o momento. Jogo de duas equipes que devem brigar ali no meio de tabela e duas equipes que também devem vir para o mercado de gols. Até porque o Auxerre nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, tivemos ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Strasbourg, nos últimos 5 duelos, em todos eles a equipe francesa teve também ao menos 2 gols ou mais em suas partidas. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos entre si, em 4 deles sempre tivemos ao menos 2 gols ou mais no marcador. Por isso, o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,43 e é um jogo muito importante para pretensões maiores na competição. O Auxerre, hoje 11º colocado, vem de uma Ligue 2 da temporada passada, mas nessa atual temporada em 3 jogos tem uma vitória, um empate e uma derrota. Já o Strasbourg, que fez uma temporada passada muito interessante, conseguiu até uma vaga em competição europeia dessa atual temporada, não começou bem a temporada 22-23. Em 3 jogos foram apenas 2 empates e uma derrota, mas ainda assim uma equipe muito organizada que vai jogar competições internacionais e tem pela frente uma equipe que, apesar de vir da segundona, já vem com bons resultados. Venceu o Montpellier fora de casa por 2-1 na última rodada, fez jogos muito interessantes com o Greiz e o Lille, mesmo perdendo do Lille, mas pela frente agora tem o Strasbourg, que vem de 2 empates seguidos, é uma equipe forte e para esse jogo, por ser duas equipes bem equilibradas, eu acredito que a possibilidade de ao menos 2 gols, seja de um lado, seja de outro, ou seja cada um marcando o seu gol, é muito forte, porque mesmo sendo uma liga francesa, a gente consegue achar partidas com essa tendência, com essa predominância. Então, mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,43 é o nosso palpite para Auxerre e Strasbourg. Passando agora para Feyenoord e Emmen, jogo da Eredivisie, primeirona holandesa, que a gente tem o Feyenoord em segundo com 7 pontos e o Emmen ali em 11º com 4 pontos no campeonato holandês. Jogo do Feyenoord no campeonato holandês, jogo de gols, galera. Inevitável olhar para isso, até porque o Feyenoord nos últimos 5 jogos, em 3 partidas tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Emmen nos últimos 5 duelos, em 4 deles também tivemos ao menos 3 gols ou mais em suas partidas. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos, entre eles 4 jogos com 3 gols ou mais no marcador. Por isso o nosso palpite para esse jogo lá na Holanda vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,50, uma odd já muito interessante para um Feyenoord que precisa extremamente dessa vitória, porque joga dentro de casa, já tem 2 pontos de diferença para o Ajax, o papa títulos holandês. É inegável o Ajax e o PSV sempre brigar ali na parte de cima. Então, se o Feyenoord quer alguma coisa maior, não pode perder pontos considerados bobo contra um Emmen que vem da segundona holandesa da temporada passada, fez uma temporada avassaladora e nessa atual temporada tá conseguindo se manter ali no meio, mas jogando na casa do Feyenoord, a responsabilidade total é da equipe mandante se quiser sonhar com coisas maiores. A equipe vem de jogos de poucos gols, mas é uma equipe que tem essa tendência muito grande. Já o Emmen vem de uma excelente vitória sobre o Trash por 3-2, já perdeu do PSV, já empatou outra partida, então é um jogo que tem sim uma cara de gols, porque a gente tá falando de um Feyenoord e de um campeonato holandês. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para esse jogo. E passando agora para Milan e Bolonha, atual campeão italiano chegando na área, galera, que já tem
apenas a equipe em sexto lugar com 4 pontos em 2 jogos e o Bolonha em 13º com 2 jogos e 1 pontinho marcado até o momento. Para esse jogo, galera, a gente vai quebrar essa sequência do over 2,5, do over asiático, porque a gente está falando de um Milan, que nos últimos 5 jogos, mais precisamente os últimos 3, a equipe sempre marcou gols e sempre sofreu gols. Já o Bolonha, nos últimos 5 duelos, em 3 oportunidades também tivemos a equipe visitante nessa partida marcando e sofrendo gols. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 3 dessas oportunidades também tivemos ambas marcam, ou seja, Milan e Bolonha marcaram gols na mesma partida. As duas equipes, é claro, né, galera? Então, nosso palpite para esse jogo vai ser no ambas marcam. A odd está na casa de 2,02. O mercado aqui tá com 50-50, mas com a leve tendência que o Bolonha não marque. Essa é a visão que o mercado tem. Mas a gente está falando de um Milan que tomou gol da Udinese. A cotação da Udinese era até maior que essa cotação do Bolonha. E com 1 minuto, o Milan já tomou o gol. Se não fosse isso, passou um pouco, tomou outro. Tanto que venceu por 4-2. Na última rodada, acabou empatando com a Atalanta. Uma coisa que era mais normal de se acontecer. Mas do outro lado tem o Bolonha, que também há 2 jogos vem marcando gols. Perdeu para Lazio, mas deixou seu golzinho. Empatou com o Verona, mas deixou o seu golzinho. E quando essas equipes se enfrentam, a gente também tem essa predominância. Em 3 partidas das últimas 5, o Bolonha sempre deixou um golzinho. Se não deixou um, deixou pelo menos 2. E para essa partida eu acredito que não deve ser diferente, porque o Milan, apesar de ser uma equipe muito forte, atual campeão, vem dando os espaços, vem deixando ali um contra-ataque e a possibilidade de gol para o adversário. E nesse confronto, que já tem um retrospecto disso, eu acredito que não deve ser diferente. E a gente também está falando de um começo de temporada, de um começo de campeonato italiano. Por isso, ambas marcam, odd na casa de 2,02 é o nosso palpite para Milan e Bolonha. Passando agora para Almeria e Sevilha, jogo da La Liga, terceira rodada, que a gente tem o Sevilha em 13º com 1 ponto e o Almeria em 14º também com 1 ponto. O jogo da La Liga tem a tendência a ser truncado, né? Muitos sabem disso, mas em algumas partidas a gente consegue achar alguns jogos com over, e é o caso desse confronto, porque a gente tem um Almeria que nos últimos 5 jogos, em 4 partidas a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Sevilha, nos últimos 5 duelos, em 3 deles também tivemos 2 gols ou mais em suas partidas. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 4 oportunidades também tivemos 2 gols ou mais no marcador. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,42, uma cotação já muito boa para esse mercado do over 1,5, e a gente está falando de duas equipes hoje no meio baixo de tabela, mas um Sevilha que sempre briga na parte de cima do Campeonato Espanhol contra um Almeria, que a gente não sabe como vem, porque a equipe vem da La Liga 2 da temporada passada, pode fazer uma temporada muito boa, pode fazer uma temporada mais ou menos ali, brigar contra a zona do rebaixamento. Nesse começo de temporada perdeu para o Real, coisa normal, e empatou teoricamente com um concorrente direto por 1-1 na última rodada, que é o Elche. Já o Sevilha tá deixando a desejar, perdeu do Osasuna, empatou com o Valladolid, mas é uma equipe que chega a ser costume começar muito mal, dar uma oscilada muito mal, mas depois ali no final engrena e consegue a sua vaga na Champions ou outra competição internacional. Então um jogo muito interessante pra gente ver qual que vai ser a do Almeria e principalmente para ver se o Sevilha começa a engrenar. Mas ainda assim, tendo todas essas perspectivas, a possibilidade de ao menos 2 gols surge e é muito predominante para esse jogo. Então mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,42 é o nosso palpite para esse jogo. E passando para a última partida do dia, jogaço, galera, jogaço, que aqui, sem sombra de dúvidas, pode decidir esse campeonato brasileiro, que é só um Fluminense e Palmeiras, jogo pela Série A do Campeonato Brasileiro, que a gente tem hoje, Palmeiras, líder com 49 pontos, contra o vice-líder Fluminense com 41 pontos, ou seja, galera, é aquilo que eu falei, se o Palmeiras vencer no Maracanã, pode entregar a taça, já pode declarar o Palmeiras campeão. Mas para esse jogo de duas equipes muito fortes, a gente vai olhar sim para o mercado de gols, até porque o Fluminense nos últimos 5 confrontos, em 4 deles a gente só teve no mínimo 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Palmeiras, que também vem numa sequência interessante, nos últimos 5 jogos, em 3 oportunidades, tivemos 2 gols ou mais em seus duelos. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5
confrontos diretos, em 4 oportunidades também tivemos 2 gols ou mais no marcador. Por isso nosso palpite para esse jogo, que vale taça de campeonato brasileiro, vai ser no mais de 1.5 gols, a odd está na casa de 1,41, uma cotação já ficando muito interessante para esse over, e aquele jogo que vale muito, porque o Fluminense vencendo diminui essa vantagem de 8 para apenas 5 pontos, e coloca novamente Flamengo e Corinthians na briga, caso essas equipes vençam, juntamente com o Inter e o Atlético Paranaense. Então é um jogo muito importante, não só para as duas equipes em campo, mas para outras que olham ainda para a parte de cima da tabela. E lembrando, galera, é aquilo que eu sempre falo, o Diniz, jogo do Diniz é jogo de gol. É uma equipe que ataca muito, mas que também toma muitos ataques. Isso ficou evidente no 2-2 com o Fortaleza, no 5-2 no Coritiba, no 2-2 com o Corinthians. É uma equipe ofensiva. O estilo do Diniz é completamente diferente do estilo de qualquer treinador brasileiro. E do outro lado tem o Abel Ferreira, que nessa atual temporada colocou o time mais ofensivo. Não é aquele time tão retranqueiro. O time do Abel sai mais. O time do Abel é muito ofensivo. Então a gente tem 2 sistemas ofensivos muito fortes, tanto que são líderes da competição, se enfrentando. Então, galera, não tem como não olhar para o mercado de gols. Esse over, teoricamente, ele tá até muito alto. É uma tendência de 2, 3 gols nessa partida muito grande, porque a gente tá falando de um Fluminense e de um Palmeiras. Lembrando que só vale o título da atual temporada. Então, um jogo muito importante com alta predominância de gols, porque a gente tem 2 grandes equipes em campo. Então, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,41 é o nosso palpite para esse jogo. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 10 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos, deixe aqui embaixo nos comentários os seus palpites, as suas dicas. Vamos interagir aqui um pouco na parte baixa da descrição do nosso vídeo. Espero ter ajudado todos vocês e até a próxima. Fiquem agora com os bilhetes prontos lá da Lendasbet. Espero que também usem o bônus aí e até a próxima. Valeu!